Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra Coração. No programa anterior, o presbítero Neivson e o presbítero Áquila conversaram sobre amar ao próximo. E aí, como foi a experiência de poder participar desse programa? Que bom que você participou do programa. E eu acredito que algumas dúvidas ou muitas dúvidas você tirou. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente por direct. E até sugestão também de programa para que a gente possa fazer mais programas para todos nós, tá? Quem está aqui conosco hoje, evangelista Iltemar Silva, amo demais. E evangelista Iltemar Silva, ele é líder da Rede Ensino e Desenvolvimento de Líderes da Decidade, né? Esposo da irmã Eva, pai da Esté e da Evilane e do agregado Bruno, né? Pastor, dê um oi para todos aí que estão conosco hoje. A paz do Senhor a todos, boa noite. A alegria de estar aqui, filho. Alegria minha. Sempre bom estar na companhia do filho e na companhia de todos vocês. Muito bom. Amém. Hoje nós conversaremos sobre arrependimento, remorso e culpa. Tem alguma coisa aí aliada? Dá para diferenciar? Eu consigo separar remorso, arrependimento da culpa? Não consigo? A gente vai já conversar sobre isso. Então, vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta, Silas. Primeira pergunta é: qual a principal diferença entre remorso e arrependimento, pastor? Bom, eu acho que para a gente falar sobre isso, um dos episódios mais claros da Bíblia, né, acerca do remorso, é a situação do Judas Iscariotes, né? Sim. O texto lá de Mateus diz que então Judas, que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de pratas aos principais sacerdotes e aos anciãos. Então, esse texto nos deixa muito claro qual é a diferença entre arrependimento e remorso, né? Uhum. Arrependimento é você reconhecer que aquilo que você fez está errado e que, portanto, você precisa deixar, abandonar aquilo ali. Uhum. Tá certo? O remorso, não. O remorso, ele se dá por conta das consequências do seu ato. O texto diz que quando Judas viu, né, que Jesus havia sido condenado, Uhum. ele sentiu remorso. Ou seja, ele não se arrepende do fato de ter traído Jesus. Entendi. Ele sente a angústia de ver as consequências da sua traição. Uhum. E aí ele tenta, de alguma maneira, consertar aquilo ali. Mas ele não conserta, ele não procura consertar pela traição em si, Entendi. mas pelas consequências. Por ele ver um justo sendo condenado. E não adianta tentar consertar lançando fora ou devolvendo as moedas que recebeu. E não adianta, porque na verdade ele precisava abominar o seu ato de traição. Entendeu? Então essa é a grande diferença. Arrependimento é quando eu abomino o meu ato Uhum. de maldade. Quando eu peço perdão e eu abandono. A Bíblia diz isso. Quem confessa e deixa, isso é o que caracteriza arrependimento. Confessar, pedir perdão e deixar, porque você reconhece que aquele ato é um ato que você não deve praticar e você não mais pratica. Isso caracteriza arrependimento. Perfeito. Remorso é quando eu vejo as consequências. Poderíamos dizer o seguinte: alguém que, por exemplo, tem uma vida, digamos assim, que no final de semana gosta de beber e tal, né? E aí, quando chega em casa, ele percebe que a esposa está chateada, os filhos estão tristes.
ela decidiu ir embora, quer se divorciar, então viu a consequência do divórcio. Aí ele promete que aquilo não vai acontecer mais, que ele vai deixar aquilo ali. Isso foi no domingo de noite, tá entendendo? Uhum. E ele prometeu. Aí na segunda-feira as coisas ainda estão meio assim, mas aí a esposa dá um crédito, os meninos começam a chegar, aí vai segunda, terça, as coisas ficaram tudo normal. Quando chega na sexta-feira, ele já está marcando a próxima bebida. Né? A próxima. E aí, então, isso é remorso. Entendi. Porque enquanto havia consequências do ato, havia um sentimento de não mais praticar. A partir do momento que as consequências se esvaíram ali, então vamos fazer de novo. Então essa é a grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você confessa e deixa. Remorso é quando a única coisa que lhe incomoda são as consequências do seu ato. Perfeito. Uma vez eu li uma afirmação de um penúltimo livro que eu fiz, a leitura, e ele fez uma aplicação dessa questão de arrependimento e remorso que eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte, que uma vez ele foi pregar numa igreja e a liderança dessa igreja, ele se reuniu com esse pastor que foi pregar e ele pediu para poder conversar. E nessa conversa ele queria confessar os seus pecados. E ele confessava os pecados, mas só que aí ele não conseguia abandonar. E aí um dia um amigo dele, não cristão, foi na igreja dele, aceitou a Cristo e imediatamente recebeu uma libertação do seu pecado. E aí ele foi questionar com Deus. Fala assim, Deus, como é que pode? Eu tanto tempo, eu estou na caminhada de fé, estou pedindo aqui para que seja libertado, já fiz jejum, já li a Bíblia, já sei tudo que a Bíblia diz sobre esse pecado. E na mesma hora o Espírito Santo confronta ele dizendo o seguinte, olha, você nunca deixou, nunca foi liberto por esse pecado, porque na verdade você gosta do pecado. Né? Então assim, eu também vejo que a questão do remorso, ele está muito ligado com o que eu ainda gosto do pecado. E aí o arrependimento, muito pelo contrário, ele rejeita, né? Ele sente nojo daquele pecado, isso. Ele sente nojo do que ele está fazendo, não somente contra si mesmo, mas principalmente contra Deus, né? Não somente contra o próximo, mas principalmente contra Deus. Então ele abomina aquele pecado, né? Então ele não só confessa, mas ele confessa e deixa, não é isso, pastor? Porque na verdade nós podemos considerar que o remorso ele tem uma raiz que é um problema sério. É que quando eu estou preocupado apenas com a consequência do meu ato, isso revela que, na verdade, há um sentimento egoísta. Uhum. Eu estou indignado com aquilo ali naquele momento, porque aquilo, de alguma maneira, afeta a minha reputação. Entendi. Não há um arrependimento. Pelo contrário, eu estou preocupado comigo. Na hora que a coisa ficou resolvida, pegando a história do Judas, digamos assim, se de repente Jesus não tivesse sofrido tudo o que sofreu, muito provavelmente o Judas não teria sentido nenhuma culpa das 30 moedas. Ele teria ido se aproveitar daquilo ali, certo? Se de repente aquela sua traição não tivesse levado a consequências tão drásticas na vida de Jesus, porque há uma raiz de egoísmo. Né? A partir do momento que eu me sinto culpado daquilo ali, aí eu vou tentar ajeitar aquilo ali para solucionar o meu problema. Saul fez isso, né? Quando Deus trouxe a ordem para Saul para matar os amalequitas, ele deixa o rei livre, eles amalequitas, aí quando o profeta traz a sentença, foi retirado seu trono, e aí ele se lança aos pés do profeta, né, até que rasga a roupa, se lança aos pés do profeta e fala assim, não, pelo menos vamos ali comigo nos anciãos, para que eu não perca minha reputação de rei, né? E diferente do coração de Davi arrependido quando ele pecou de Batseba, que aí ele colocou o coração completamente lançado diante de Deus por conta do seu pecado, né? E confessou a Deus chorando amargamente, né? Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de entender como é que um homem como Davi é declarado como um homem segundo o coração de Deus.
porque é aquela ideia que a gente tem de que alguém que é segundo o coração de Deus é alguém que não comete nenhum erro, né? Isso é um equívoco, isso é uma inocência, né? De não compreender a nossa natureza pecaminosa. E, portanto, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. O que faz a diferença é exatamente o coração, né? O Davi reconhece o seu pecado, busca o perdão de Deus com sinceridade, né? Abomina ali a sua prática e ainda que perdesse o reinado. Ainda que perdesse o reinado. E aí recebe o perdão de Deus por conta disso, diferente do Saul, que também não, assim como a Bíblia fala com relação a Judas, né, que Judas não encontrou lugar de arrependimento. Ou seja, não tinha arrependimento no coração de Judas. Isso pode ser dito também com relação a Saul, né? Então quer dizer que um discípulo de Jesus, ele pode ter remorso e não ter arrependimento, né? Eu penso que um discípulo de Jesus, propriamente dito, alguém que anda segundo os ensinamentos de Jesus, ele sente arrependimento. Perfeito. Isso por conta de uma presença muito importante, Espírito Santo na vida dele. Perfeito. E o Espírito Santo convence ele daquilo ali. Mas, então, falando nesse ponto do Espírito Santo, o arrependimento é uma obra do Espírito Santo ou eu preciso me esforçar para me arrepender? Essa é uma questão bem complexa, né? Primeiro, vamos já de cara descartar essa história do esforço. Não existe esforço para arrependimento. Ou você se arrepende ou você não se arrepende. É um ato. Não existe esforço. Ou você reconhece que está errado ou você não reconhece. O esforço, por si só, caracteriza uma falta de reconhecimento do erro, né? Na verdade, me parece essa ideia do esforço muito mais uma tentativa de burlar a prática do arrependimento, né? Eu estou me esforçando, não. Ou você confessa que errou e pede perdão, ou você não se arrependeu e, portanto, está tentando forçar a barra de alguma maneira, né? Ainda tem ali uma desculpa, assim, não, mas eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. Né? Não é uma questão de esforço, é uma questão de atitude. Certo. Né? Já com relação a essa presença do Espírito Santo, a Bíblia diz, né, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, no que diz respeito ao arrependimento para a salvação, ela é uma obra direta do Espírito Santo. Mas se nós levarmos em consideração, por exemplo, um pecado cometido contra uma pessoa, um pecado cometido dentro de uma relação pessoal, eu posso reconhecer que eu cometi um erro, que eu pequei contra alguém, né, sem necessariamente haver uma ação direta do Espírito Santo. Até porque senão nós teríamos dizendo que só crente pode se arrepender, né? Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode se arrepender. A questão mesmo é de atitude. Reconhecer que errou, ir lá e pedir perdão e não praticar de novo. Mas no que diz respeito ao arrependimento para a salvação, aí sim nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Né? Sem ele, né, pastor? Sem ele. Pastor, uma outra pergunta. A Bíblia fala de uma tristeza que ela gera arrependimento, né? Mas qual o próximo passo para sair da culpa para a verdadeira libertação? Bom, se nós considerarmos o texto que está servindo de base aí para essa pergunta, né, que é o texto lá do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, né, ele já escreveu outras cartas, há uma situação meio complicada ali, né, porque está acontecendo algumas coisas que o apóstolo Paulo está tentando corrigir e, de repente, ele escreve ali para aqueles irmãos na busca de tentar fazer com que os irmãos compreendam que estão errados e que precisam
pedir perdão, precisam se arrepender, né? E aí é interessante porque ele está escrevendo a carta e esperando a resposta de uma outra que ele já escreveu. E de repente o emissário dessa carta anterior chega, que é o Tito, né? E aí quando o Tito chega, ele dá exatamente essa notícia de que os irmãos de Corinto haviam se arrependido, haviam reconhecido a sua culpa. E aí o apóstolo Paulo diz, né, que inclusive ele escreveu a carta e uma das preocupações do apóstolo Paulo era que toda aquela repreensão da parte do apóstolo não entristecesse aos irmãos, mas antes que eles se arrependessem, né? E aí de repente o que o Tito traz de retorno é que eles se arrependeram, mas que esse arrependimento foi expresso através de tristeza. E aí o apóstolo Paulo faz uma distinção entre tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. E ele diz que tristeza segundo Deus produz arrependimento e consequente libertação da culpa. Mas ele diz também que tristeza segundo o mundo gera morte. E isso é um tema muito sério nos nossos dias, né? Porque nós temos sofrido, principalmente nos últimos anos, com isso. Tristeza segundo o mundo. Tristeza que gera morte, que gera depressão, que gera sentimento de culpa, que não liberta, pelo contrário, aprisiona, que só oprime, que só maltrata e que deprime e que as pessoas só vão para baixo, porque é uma tristeza segundo o mundo. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. São tristezas que não alcançam lugar de arrependimento. Tristeza, segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, produz arrependimento. E arrependimento produz libertação. Tratando de alguns pecados específicos, após você ter o arrependimento, você ter a confissão e o abandono, você, a partir daquele momento, ali não é só aquilo. Você tem que começar a construir algumas cercas de proteção do seu coração para que você não continue caindo naqueles pecados, né? Por exemplo, eu sou líder de jovens, né? E infelizmente esse assunto não é só jovens, mas tem adultos também que caem nesse pecado, por exemplo, da pornografia. Você se arrependeu do pecado que cometeu, você confessou o pecado, você abandonou o pecado, porém agora você tem que construir algumas condições de proteção para que você não volte a cair nesse pecado, né? E assim como outros pecados, né? Então, por exemplo, pecado do adultério, a pessoa caiu num pecado de adultério, se arrependeu, confessou, recebeu perdão da família, mas só que tem que começar a tratar relacionamentos de uma outra forma para que não continue a cair nesse pecado, né? E às vezes as pessoas esquecem de construir essas cercas de proteção e lidam com essa questão, não, eu estou 100% resolvido, já resolvi minha situação, não caio mais, então eu posso conduzir minha vida, eu posso passar, por exemplo, um exemplo, né? Uma pessoa que caiu na prostituição, eu posso passar em frente ao mesmo local onde eu caía e eu não vou cair no risco novamente de cometer, e não é verdade, né, pastor? Tem que construir essa cerca de proteção do coração. Né? Com certeza, aliás a Bíblia fala disso, né? E você deve fugir, né? Perfeito. Do pecado. Você precisa fugir. Você precisa resistir o diabo na fé, entendeu? Então, é exatamente o que você falou da cerca de proteção. Né? Você não deve ir para a beira do abismo porque você está seguro. Esse é um perigo, né? Muito grande. Então, pelo contrário, né? Precisa realmente ter esse cuidado, que na linguagem bíblica ele chama de vigilância. Né? Vigilância. Você precisa estar vigilante, principalmente com relação aos pecados que você já abandonou, né? E que já foram vencidos pelo Senhor, que você já foi liberto. É exatamente isso. Sempre que se fala disso, me lembra a história do José, né? Do José que foge, entendeu? Por quê? Porque é exatamente essa atitude que deve haver. Né? Se o José
Fica ali, né? Que bom que me lançaram na prisão. Então... E fica ali conversando e tal, né? Curtindo aquilo ali. Não, ele foge. E essa, na verdade, é o conselho bíblico. Não pecaria contra o meu Deus, né? Fugir, verdade. Né? Da tentação. Consequentemente, manter-se limpo, né? Do pecado que já foi vencido. Então, pastor, obrigado, viu, por esse tempo que esteve aqui conosco. Obrigado por tornar esse assunto tão esclarecedor para a gente e que o nosso coração esteja completamente impulsionado a essa obediência, né, pastor? E já se despedindo de todos e as suas considerações finais. Amém. Muito obrigado pelo convite, tá certo? Então, uma alegria estar aqui conversando com vocês. É realmente um assunto muito relevante na vida cristã, né? E deixa eu falar para vocês que a gente precisa realmente estar com o coração sempre aberto para a voz do Espírito Santo, que é Ele quem nos convence de quantas vezes nós erramos, e aí a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, né? E, portanto, pelo contrário, aquele que diz que não peca, faz da palavra de Deus mentiroso, né? Então, a gente está sempre cometendo erros e precisamos sempre nos arrepender. E aí não podemos nunca cair na armadilha do remorso. Não podemos apenas ficar triste porque prejudicamos alguém. Nós precisamos realmente ficar tristes porque fizemos a coisa errada. E isso é tristeza segundo Deus, que gera arrependimento e que nos faz andar numa vida de obediência, de submissão à vontade de Deus e, consequentemente, viver uma vida de santidade. Deus abençoe a vida de todos vocês. E obrigado pela atenção. Amém. Então, já peço a você, por favor, que compartilhe este programa e outros programas também. Sei que se você quiser dar uma assistida, vai lá, procura no YouTube e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.